Olá, investidores! Vamos aqui começar a nossa conversa sobre a primeira emissão do Alianza Crédito Renda Mais, FII Feeder, que é mais um fundo da família, né, Portfólio Renda Mais. A Alianza é a gestora, então nesse caso a gente está falando de um fundo de crédito imobiliário, né, estruturado aí como um feeder, ou seja, ele direciona a maior parte dos recursos captados para cotas de um fundo master, que tem exposição relevante a CRIs, principalmente, mas também pode ter exposição a outros ativos de crédito do mercado imobiliário. Além disso, por se tratar de um fundo em início de trajetória, né, ainda sem um histórico operacional, entram em cena alguns riscos importantes aí ligados à execução, à estratégia do fundo, se ela vai ser bem executada, a qualidade do crédito dos ativos que vão ser adquiridos, que vão ser investidos, né, a própria dinâmica do setor imobiliário como um todo, né, que é sensível ao cenário econômico, aos juros, à inflação, tudo isso. Então a gente vai analisar essa nova oferta aí para você, sempre de uma forma imparcial, isenta. Então ao longo do vídeo, já vai prestando atenção aí, se você se interessar, já entra em contato com a gente, não esquece de seguir aqui e entra em contato com a gente aí. A gente pode te ajudar a alocar melhor o seu portfólio, os seus investimentos. Beleza? A primeira emissão da Alianza Crédito Renda Mais FI Feeder pretende captar 133 milhões de reais, aí, considerando o montante inicial da oferta. Cotas são emitidas ao preço de R$100 cada. Tem a possibilidade de um lote adicional, né, de 25%, então pode chegar até 166, um pouco mais de 166 milhões de reais, né, caso tenha demanda para isso. O prazo do fundo é de 6 anos, podendo ser prorrogável por mais um, a depender da escolha da gestora aí. Os valores captados eles vão ser destinados majoritariamente à subscrição ou aquisição de cotas da classe A do Alianza Crédito Renda Mais FI Master, que é esse fundo Master. O regulamento estabelece que no mínimo 95% do patrimônio do feeder, que é esse fundo que está abrindo agora, vai ser investido ou deve ser investido nessas cotas desse fundo Master, que é um fundo imobiliário. Na prática, então, isso significa que o investidor do feeder, né, caso você entre nessa oferta, você não vai investir diretamente nos CRIs, mas você vai investir em um fundo que centraliza as decisões de alocação para quais CRIs eles vão investir. O FI Master, por sua vez, ele pode investir principalmente em CRIs, né, mas também pode investir em cotas de outros fundos imobiliários, outros instrumentos aí ligados ao setor imobiliário, ao crédito do setor imobiliário, conforme a política de investimento do fundo permite. O prospecto dessa oferta de agora deixa claro que na data de oferta não tem nenhum tipo de contrato vinculante já assinado, né, que garanta aí a aquisição de ativos específicos, ou seja, os recursos eles vão ser alocados ao longo do tempo, conforme a gestora vai avançando aí no processo de originação, de análise e negociação das operações. Na prática, isso significa que pode haver um período de carrego de caixa, né? Ou seja, os recursos ainda não estarem totalmente investidos nos CRIs previstos. Então, e durante esse intervalo, o fundo pode apresentar uma remuneração abaixo da expectativa indicada, né, no estudo de viabilidade. A gente já vai falar disso, né, o IPCA mais 9,5%, até que a alocação seja efetivamente totalmente concluída, tá? Então é importante, é um ponto de atenção importante para você. E claro, isso reforça, né, que a captação ela tem como objetivo viabilizar a execução da estratégia de crédito do fundo master, né, e não a compra imediata de um portfólio já fechado. Por se tratar de uma estrutura feeder master, né, essa relação, a qualidade da gestão, dos critérios de originação, de seleção dos créditos no fundo master é um ponto central da tese desse investimento. Então o desempenho do feeder vai estar diretamente associado, ligado à capacidade do fundo master de montar uma carteira com bons níveis de remuneração, com garantias adequadas, controle de risco de crédito. E um outro ponto importante é a estrutura de classes no fundo master. O feeder investe especificamente na classe sênior, né, que conta aí com prioridade no recebimento dos fluxos de rendimento, nas amortizações em relação às classes subordinadas. Então essa subordinação ela funciona como um colchão de proteção adicional para que o investidor da classe sênior, ainda que elimine os riscos inerentes ao crédito imobiliário, mas pelo menos ele fica mais protegido em relação a recebimentos futuros. Já que a gente falou que é importante, né, a qualidade da gestão de onde vai se investir, vamos falar um pouquinho da gestora. A Alianza Gestão de Recursos é uma gestora com atuação focada em crédito estruturado, em mercado imobiliário, com um histórico relevante aí na originação, na estruturação, na gestão de operações de crédito no Brasil. A casa ela já é conhecida, né, por outras estratégias aí dentro da família Portfólio Renda Mais, isso
ajuda a dar mais previsibilidade sobre o estilo de gestão, critério de seleção de ativos, né, condução de risco aí ao longo do tempo. Nesse tipo de fundo, né, que o desempenho depende diretamente da qualidade da originação, do acompanhamento dos créditos, e essa experiência que a gestora já carrega é um fator central, importante e relevante, né? Por outro lado, o prospecto prevê uma estrutura de governança definida, né, com regras claras, conflito de interesse, assembleia de cotista com poderes específicos, a atuação aí da prestadora de serviço, né, consolidadas no mercado. Então, esses mecanismos todos ajudam a mitigar riscos operacionais, ainda que não eliminem os riscos de crédito, risco de execução de estratégia e tal, mas pelo menos mitiga um pouco uma série de riscos. Beleza? Em relação ao pipeline de investimento, né, esse recurso vai ser investido onde? Os materiais da oferta, né, eles deixam claro que eles são meramente indicativos, ou seja, trata-se de uma sinalização de qual vai ser a estratégia pretendida pela gestora, sem garantia de que os recursos que serão captados vão ser efetivamente, de fato, alocados exatamente nesses ativos. Tanto quando a gente soma, né, os valores do pipeline apresentados lá no prospecto, o total supera o volume que o fundo pretende efetivamente captar nessa primeira emissão. Isso é bem comum nesse tipo de estrutura, isso exatamente para indicar que a gestora trabalha com um conjunto maior de operações, né, potenciais, o que dá uma certa flexibilidade na seleção dos ativos, por um lado, que é positivo, mas também reforça que nem todos os CRIs apresentados necessariamente vão fazer parte da carteira final. Em relação ao indexador, né, os indexadores da carteira, do pipeline, ele está dividido aí entre IPCA+, e CDI+, né, essa diversificação é interessante. Os CRIs indexados ao IPCA oferecem uma certa proteção contra a inflação, né, no longo prazo, preserva aí poder de compra, mas em contrapartida apresentam uma volatilidade de preço maior, né, quando tem mudança relevante aí na curva de juros reais. Já os ativos indexados ao CDI, eles tendem a ter uma dinâmica mais próxima do curto prazo, né, com menor volatilidade, maior previsibilidade de fluxo, mas sem ter uma proteção direta contra a inflação no longo prazo. Considerando um IPCA anual de 5% e um CDI na curva de 13,5% mais ou menos, a remuneração média ponderada bruta do pipeline será de aproximadamente 17%, equivalente aí a IPCA mais 12%. Isso influencia, claro, o rendimento líquido do fundo, que é como você vai ser remunerado, mas isso a gente vai explicar daqui a pouco. Do ponto de vista de diversificação geográfica, o pipeline mostra investimento distribuído por vários estados, São Paulo, Minas, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso. Então, essa pulverização ajuda a reduzir risco, né, riscos regionais do mercado imobiliário regional específico, choques econômicos locais, problema regulatório pontual que possa acontecer. Não elimina risco sistêmico do mercado imobiliário, mas essa diversificação é algo interessante, positivo, né, apontado no pipeline. E o LTV, o Loan to Value, né, varia significativamente entre as operações, os níveis vão aí de cerca de 32% até 70%. Os LTVs mais baixos, né, indicam uma maior folga entre o valor do crédito e o valor do ativo dado em garantia. Então, isso oferece maior proteção ao investidor em caso de uma eventual inadimplência. E as LTVs mais elevados reduzem essa margem de segurança, isso aumenta a dependência da valorização do ativo, né, ou da manutenção do valor do imóvel ao longo do tempo. O fundo, ele segue a regra dos FIIs, né, de distribuir aí no mínimo 95% do lucro apurado pelo regime de caixa, o que significa que os rendimentos pagos refletem os recebimentos efetivos dos ativos, né, e não a marcação a mercado. O estudo de viabilidade apresentado aí no prospecto estabelece que a rentabilidade esperada das cotas é equivalente a IPCA mais 9,5% ao ano. Em relação à tributação, vale lembrar, eles são isentos de imposto de renda, né, para as pessoas físicas, mas o ganho de capital obtido aí numa eventual valorização, né, de cotas, se você for vender aí no mercado secundário, essa valorização não é isenta e aí sim está sujeita à alíquota de imposto de renda, com recolhimento aí por conta do próprio investidor. Tá gostando? Tá achando interessante essa opção, essa possibilidade de oferta? Bom, então não se esquece, faz um comentário, manda uma mensagem pra gente que a gente pode te ajudar na alocação, no quanto investir nesse ativo. Vamos falar um pouquinho de taxas? Em relação aos custos, o fundo ele tem taxa de administração de 0,15% ao ano, taxa de gestão de 1,15% ao ano, ambas são calculadas sobre o valor contábil do patrimônio líquido do fundo, ou seja, 1,3%, né, se somar aí no total do patrimônio investido. Essas taxas são cobradas independente do desempenho do fundo, então elas já reduzem o resultado bruto
gerado pelos ativos antes mesmo da distribuição dos rendimentos dos cotistas. Não é cobrada nenhuma taxa de performance. Por um lado, isso é positivo, né, para o investidor, porque toda a rentabilidade gerada fica com o cotista, né, não tem incidência de taxa adicional nem nada disso. Por outro lado, a ausência dessa taxa de performance faz com que a remuneração da gestora não esteja vinculada ao desempenho, à entrega de resultados superiores, melhores aí vindas desse fundo. Isso pode reduzir o alinhamento aí de interesses, né, direto entre performance e remuneração e pode trazer pontos não tão positivos assim. Além das taxas recorrentes, a oferta ela também tem um custo de distribuição e isso reduz o valor efetivamente investido por cota. Então, do valor da emissão, né, de R$100, que é o valor da cota, cerca de 4,4% correspondem a custos de oferta, né? E isso faz com que o capital líquido efetivamente alocado seja menor. Isso impacta o retorno inicial do investimento, especialmente nos primeiros meses, né, até que a carteira esteja efetivamente alocada, totalmente alocada. O prospecto apresenta como remuneração-alvo um rendimento líquido de IPCA mais 9,5% ao ano. Então, esse rendimento acontece se a gente pegar aí o rendimento bruto do portfólio, né, de cerca de 17%, que a gente comentou, descontar 1,3% da taxa de gestão, administração e diluir aí os custos de distribuição ao longo do prazo do fundo, que é de 6, 7 anos. Vale lembrar que esses rendimentos, né, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então a gente teria um rendimento líquido aí de mais ou menos 14,5%. Se a gente considerar um NTN-B nesse mesmo prazo, né, de acordo com as taxas indicativas aí que estão sendo negociadas hoje, descontando o efeito do imposto de renda, porque aí sim incide, né, imposto de renda sobre esse investimento, aí a gente vai ter um spread, né, nessa aplicação desse fundo de mais ou menos 4% ao ano. No caso desse fundo, o pipeline mostra que tem uma concentração relevante em carteiras de loteamento, operações de término de obra, e tudo isso carrega riscos maiores de execução, de venda, de geração de caixa, porque isso tudo depende muito do andamento dos projetos, do ciclo imobiliário para dar certo. Então, operações corporativas, que são outro tipo de investimento que eles apontam lá no pipeline, em tese, são mais ligadas à saúde financeira das empresas devedoras. Isso reduz o risco da obra, etc., mas traz risco de crédito corporativo. Em contrapartida, a política de investimento estabelece limites formais aí, né? Tem restrição de exposição a ativos ligados à própria gestora, a pessoas vinculadas à gestora, então esses limites reduzem conflitos de interesse aí, mas não elimina, claro, totalmente a possibilidade de concentração setorial ou por tipo de operação. E um outro ponto de atenção é que, apesar do pipeline trazer informações aí, o tipo de risco e etc., os prospectos não estabelecem uma métrica alvo formal aí para a carteira final, né? Um rating médio ou um LTV médio consolidado. E isso reduz de alguma maneira a previsibilidade do nível de risco que o fundo pode assumir ao longo do tempo, já que essa composição final vai depender aí das decisões que a gestora vai tomar. Em termos de liquidez, vale lembrar que o fundo tem um prazo de duração de 6 anos, podendo ser prorrogável por mais um. Isso significa que a saída do investidor tende a ocorrer principalmente pela venda de cotas no mercado secundário ou por uma eventual aí decisão de liquidação do fundo ao longo do tempo tomada pela gestora. Acontece que as cotas elas são negociadas no balcão organizado da B3, que é um ambiente tradicionalmente com uma liquidez menor quando a gente compara com um pregão tradicional. Isso faz com que a facilidade de entrar e sair desse fundo especificamente, né, comprar e vender, dependa diretamente de oferta e de demanda do mercado, de você encontrar um comprador para a sua cota. Além disso, uma eventual participação irrelevante das partes relacionadas podem reduzir ainda mais essa liquidez, isso reforça o caráter de investimento de médio a longo prazo dessa estrutura de investimento, como é a análise que a gente comentou aqui previamente. Então, depois de analisar todos esses pontos, vamos à nossa opinião. O Alianza Crédito Renda Mais FI Feeder, ele chama atenção, né, tem uma rentabilidade aí, aparentemente, né, no primeiro momento, IPCA mais 9,5% ao ano, mas quando a gente olha a estrutura com mais cuidado, né, os riscos, as limitações acabam pesando mais do que os benefícios. O pipeline apresentado primeiro ele é só indicativo, né, não tem compromisso vinculante, isso reduz aí a previsibilidade do retorno da carteira e da estrutura da carteira como um todo, a da entrega de retorno esperado, carrega riscos aí, né, de carrego de caixa no início do fundo, tem uma heterogeneidade de risco dos ativos, presença relevante de operações de loteamento, de término de obra, CRIs sem subordinação no nível do ativo, isso aumenta a exposição a eventos adversos aí no meio do caminho. O ambiente macroeconômico projetado para os próximos 2 anos, pelo menos, um corte de juros, uma lenta retomada de crescimento, ao mesmo tempo que impulsiona o fenômeno dos FIIs de crédito, high yield, aumenta a sensibilidade eventual
atrasos na alocação, as variações bruscas aí na curva de inflação, e o pipeline ele pode ficar muito sensível a isso. Quando a gente compara o fundo com uma NTN-B, a gente tem um spread líquido de mais ou menos 4%. Analisado isoladamente, esse até que não é um spread ruim, né? Está alinhado aí com o risco de bolsa, por exemplo, mas a gente tem que considerar todas as incertezas de investimento, do pipeline, da própria estrutura do pipeline, que tem várias aí indicações de investimento arriscadas, e também o prazo de 6 a 7 anos do fundo, né? Que é um prazo longo, em que seu dinheiro vai ficar praticamente travado, né? Problema de liquidez aí, por exemplo, para sair do fundo por ser negociado só do mercado secundário. Então são riscos que investimento na bolsa, por exemplo, essa questão da liquidez, você não vai ter. Então a gente entende que o retorno esperado em última instância não compensa todo esse conjunto de riscos e incertezas da estrutura desse fundo, e por isso a gente não recomenda participação nessa emissão. Mas, se você gostou do nosso vídeo, continua aqui acompanhando, não esquece de seguir a Duop, deixar seu comentário, qualquer dúvida que você tenha, a gente está sempre aí para responder, para te dar as orientações mais claras e te ajudar a tomar as melhores decisões em termos de investimento. Até mais!